Friedrich Nietzsche, ele fez um diagnóstico profundo de uma crise que, olha, assombra a gente até hoje. A crise do sentido. E aqui entra uma das perguntas mais diretas e urgentes da filosofia, né? O que acontece quando os pilares que sustentam uma civilização inteira começam a ruir? Quando ela perde o rumo? Para a gente entender essa crise que o Nietzsche previu, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e olhar para os valores do que ele chamava de velho mundo, aquela base moral que ele criticou, e criticou com força. Durante séculos, o que o Nietzsche argumentava era que os valores do Ocidente foram todos construídos em cima de uma moral cristã. E qual era o problema, segundo ele? Essa moral desvalorizava a vida aqui na Terra. E isso não era só uma questão de religião, não. Isso moldou o jeito que a civilização inteira pensava sobre a própria existência. E olha que interessante quando a gente para pensar nesses princípios. O mundo aqui na Terra é inferior, o sofrimento é punição, o corpo é suspeito, culpa, a vida de verdade está em outro lugar. Na visão de Nietzsche, tudo isso criava um sistema que, no fundo, era uma grande negação da vida. Tudo apontava para longe daqui, do agora. Essa frase dele é super provocadora, mas resume bem o que ele pensava. Ele acreditava que essa moralidade criava uma rejeição profunda dos nossos impulsos mais naturais. Ok, essa era a base. Mas e se essa base, que parecia ser para sempre, começasse a rachar? Pois é, foi exatamente isso que Nietzsche viu acontecendo. E aqui a gente chega na famosa morte de Deus. E o ponto crucial, que é super importante entender, não é sobre ateísmo. Não é se Deus existe ou não. É uma metáfora. Nietzsche estava dizendo que a base metafísica de tudo, aquela crença no mundo transcendente que dava sentido para a moral, simplesmente se dissolveu. Acabou. Pensa assim, se você tira a fundação de um prédio, o que acontece? Tudo desaba. Sem essa âncora divina, valores como bem e mal ficaram soltos no ar, perderam o chão. De repente, o que parecia absoluto, eterno, se mostrou ser uma criação humana totalmente frágil. E esse colapso não abriu espaço para algo bonito, não. Pelo menos não de início. Pelo contrário, criou um vácuo, um vazio perigosíssimo. Um abismo que Nietzsche deu um nome: niilismo. E ele faz uma distinção muito boa aqui. Tinha o niilismo metafísico, que era o dos valores antigos, sabe? Rejeitar o mundo real para um mundo melhor em outro lugar. Mas o perigo de verdade, o que viria depois, era o niilismo passivo. É o que acontece quando a crença antiga já foi embora, mas a coragem, a vontade de criar algo novo, essa ainda não chegou. É a apatia. E os sintomas disso? Ele descreveu bem. Apatia, cansaço, resignação, aquela falta de grandes ambições, sabe? Um desejo só por conforto, por não sentir dor. Uma preguiça da alma, como ele dizia. A sociedade vira um rebanho, só focado em sobreviver. Ele tinha pavor desse futuro cinza, cansado. Mas, e aqui vem a grande virada no pensamento dele. Para Nietzsche, essa crise toda, por mais devastadora que parecesse, era também a maior oportunidade da história da humanidade. A morte de Deus, então, não é uma tragédia. É um momento de libertação. É o momento em que a humanidade perde aquele conforto metafísico, aquela muleta, mas em troca ganha sua própria autonomia. Pela primeira vez, a responsabilidade e, claro, a liberdade de criar sentido estão inteiramente nas nossas mãos. É uma grande troca, né? A gente pode ver bem aqui. O que foi perdido? O consolo divino, um manual de regras pronto, uma justificativa para o sofrimento, e o que foi ganho? A autonomia, a responsabilidade pelos nossos próprios valores e a liberdade de criar. A gente perdeu as correntes, mas também a rede de segurança. Beleza. Então, qual é a saída? Se a gente está nesse vazio, como a gente avança? Qual é o caminho que Nietzsche propõe? O caminho para superar o niilismo não é passivo. Primeiro, encarar a vida de frente, com tudo, caos, sofrimento, tudo. Segundo, abraçar o que ele chama de vontade de potência. Essa nossa força interna para crescer, criar, se superar. Terceiro, e isso é genial, usar o sofrimento não como um muro, mas como o tijolo, como matéria-prima para a criação. E, por fim, criar valores novos que digam sim para esta vida, este corpo, esta terra. E toda essa jornada de criar sentido leva a gente para o conceito talvez mais radical e bonito de Nietzsche, o amor fati, o amor ao destino. Pensa na força disso. Não é só aceitar o destino, é amar o destino.
Essa ideia sozinha já vira de cabeça para baixo todos aqueles valores antigos que negavam a vida. É amar ativamente tudo que acontece, o bom e o ruim. A fórmula dele para a grandeza era essa: amor vate. Não querer que nada seja diferente, nem no futuro nem no passado, por toda a eternidade. O objetivo final é esse, sabe? É conseguir olhar para a própria vida com todas as falhas e acertos e dizer lá do fundo: sim, eu quero essa vida, exatamente como ela foi e como ela é. Então, no fim das contas, superar o niilismo é isso, é uma transformação. Deixar de ser uma criatura que fica procurando um sentido por aí para se tornar um criador que faz sentido. É se tornar um artista da própria vida. E a pergunta que Nietzsche deixa no ar não é só sobre um momento da história. É um desafio pessoal que ecoa com muita força até hoje. Somos artistas da vida?